Amém? Queridos, pode sentar, por favor. Nós estamos diante de um texto, esse capítulo 5 todo, não é? É de fato um capítulo que toca muito os nossos corações e fala muito com a gente, porque é um capítulo muito prático, onde o apóstolo Paulo, ele vai falar de questões relacionadas à sua vida, não é? E eu sempre, quando ministro, uma das minhas grandes dificuldades é tentar explicar aquilo que já é claro para mim, não é? Aquilo que é claro à medida que eu vou falando. Aquilo que é claro para mim, às vezes eu coloco de parte muitas coisas que deveria falar, e por isso muitas vezes as pessoas falam: pastor, mas eu não entendi bem aquele ponto. Eu espero que hoje eu consiga, dentro desse texto aqui, falar de maneira que você possa perceber bem o que Paulo está querendo dizer para nós aqui. Nós sabemos que neste mundo, na nossa caminhada, quanto mais nós desejamos o céu e quanto mais queremos estar com Deus, tanto mais provações e tribulações e perseguições nós passaremos. Há uma forma muito simples de você não ser perseguido enquanto cristão. É só você não levar a sério a sua vida cristã. Leva de qualquer maneira e você vai ter passe livre no arraial dos filisteus, não é? Então é muito simples. Mas se você quer um pouco de calor, de perseguição na sua vida, então leve a sério, faça as coisas como tem que ser. Busque a Deus, viva para Ele. Procure fazer a vontade dEle na sua caminhada, na sua trajetória aqui neste mundo. E Paulo, claro, ele era um pregador da palavra, um homem de Deus, usado por Deus. E de todos os homens de Deus que já li as histórias, já conhecia a história, eu não conheço nenhum homem de Deus que tenha tido as experiências que Paulo teve. Ele viveu uma vida para Deus e somente para Deus. Desde que ele entregou a sua vida para o Senhor, a sua caminhada foi sempre no sentido de agradar a Deus em tudo que ele fazia. Mas se você perceber, à medida que o tempo passava, Paulo ia entrando num processo onde as pessoas iam distanciando dele. E quanto mais ele dedicava a sua vida ao Senhor, tanto mais inimigos ele encontrava. E no final da sua vida ele termina sozinho. Ele vai dizer: estou só, ninguém me assistiu, só Lucas está aqui comigo. A vida deste homem foi uma vida marcada por perseguição, por dificuldades e por problemas. Questionaram o seu apostolado, questionaram o seu ministério, dizia que ele não era assim tão espiritual. Esse texto até vai dizer, mas olha, ele não é assim tão espiritual, porque na reunião da assembleia, todo mundo está lá chorando e fazendo aviãozinho, Paulo não está fazendo isso, está só olhando, não é? Então, para os líderes e para a comunidade de Coríntios, o crente verdadeiramente santo é aquele que fazia mais barulho, que gritava mais alto. E havia ali uma grande confusão. O texto, inclusive, vai dizer que ninguém entendia nada, porque um começava a profetizar e o outro já tomava o lugar dele, já começava a profetizar também. E todo mundo falava em língua estranha, ninguém interpretava, aquela confusão. E para eles aquilo era uma maravilha. E Paulo começou a botar isso em ordem, escreveu para eles dizendo como é que tem que ser, não é? E então, por conta disso, claro, ele vai arrumar aqui inimigos. E há muitas pessoas dentro da igreja de Coríntios, que principalmente os falsos apóstolos, não é? Que vai se levantar contra Paulo, e Paulo então vai ter que fazer a defesa do seu apostolado. Esse capítulo 5, ele deveria ser lido juntamente com o capítulo 11 e capítulo 12, onde Paulo faz uma defesa mais ampliada do seu ministério. Mas aqui neste capítulo, ele está tentando responder às acusações que as pessoas estavam fazendo contra ele, E ele salienta então que o seu ministério é sério, que ele não está brincando de ser cristão. Se tinha uma pessoa que tinha 1000 razões para não brincar de ser cristão, era ele, porque ele teve que deixar muita coisa. Para abraçar o evangelho, ele teve que abandonar tudo. Ele vai dizer que ele reputou tudo que ele tinha e colocou tudo isso como esterco para alcançar a glória do Senhor, não é?
E lá no capítulo 11, capítulo 12, você vai ver que ele vai dizer: olha, se vocês se gloriam, então deixa eu gloriar também. Vocês são judeu? Eu sou também. Vocês são descendentes de Abraão? Eu também sou, né? Eu sou da tribo, né, da tribo de Benjamim, sou judeu. Como fariseu fui o mais zeloso. E ele vai então falando a respeito do que ele era e o que ele teve que deixar para caminhar com o Senhor. Então ele dizia: olha, o meu ministério é sério. Irmão, como é maravilhoso você poder olhar no olho dos seus inimigos e dizer: a minha vida é uma vida com Deus e é séria. E ninguém poder apontar o dedo a você e dizer isso ou aquilo a seu respeito. Então Paulo, ele dá aqui nesse texto 4 explicações, 4 motivos, né, que controlava a sua vida e controlava o seu ministério. E eu acho que isso tem uma aplicação para nós. Em primeiro lugar, nesses versos que lemos, Paulo vai dizer: olha, a minha confiança não está nesse mundo, está no céu. Eu não estou aqui brincando, eu tenho uma pátria que me aguarda. Se os olhos de cada cristão estiver no céu, essa terra não vai ter nenhum atrativo para você. A gente é apaixonado com este mundo porque não vemos o céu como deveríamos ver, não é? Então, em primeiro lugar, Paulo vai dizer: olha, a minha confiança está no céu, está no lugar para onde um dia eu irei. A segunda defesa que Paulo faz aqui, o segundo motivo, né, que controlava a sua vida, controlava o seu caminhar com Deus, era a sua preocupação em agradar a Cristo. Eu não estou interessado em agradar homens. Eu não preciso do aplauso de ninguém, do reconhecimento de ninguém. Eu entendo que o ministério que Deus me deu e que Ele me chamou para exercer, eu vou cumpri-lo. Se eu estivesse fazendo a minha obra, atendendo às minhas demandas e correndo atrás daquilo que era meu, aí sim eu poderia entrar em crise, porque isso seria um grande fracasso. Mas não, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a vontade dEle. O meu compromisso é com o Senhor, é com Jesus. Amém? O nosso compromisso tem que ser com o Senhor. Às vezes nós ficamos prisioneiros de uma religiosidade vazia, e Deus nos chamou para estar debaixo dos cuidados especiais do próprio Cristo, não é? E esse Cristo que controlava a vida de Paulo, a exigência dele era o amor. Ele trabalhava por amor, ele agia por amor, não é? Então as exigências do Senhor eram o amor. Queridos, por que você faz o que você faz para Deus? Para mostrar para o pastor? Para mostrar para os outros? Para depois bater no peito e se gloriar: eu fiz? Escrever um memorial em seu nome dizendo: ele fez? Ou você é constrangido pelo amor do Senhor, é dominado pela força do amor de Deus? Porque, querido, quando você entende o que Deus fez por você e o amor dele por você, tudo que você faz para ele é nada. Quando você entende o perdão que Deus te ofereceu, o amor que ele tem para com a sua vida, seja o que for que você entregar a ele, é muito pequeno em comparação ao grande amor que ele derramou por você, que ele teve, o preço que ele teve que pagar pela sua vida. Aleluia, que coisa maravilhosa. E por fim ele vai dizer: olha, a minha comissão, ela não foi dada por homens. Eu não sou embaixador do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal. Eu sou embaixador de Cristo. Eu não represento um país, eu represento uma pessoa. Aleluia. Eu sou um representante do céu. E o meu comissionamento aqui neste mundo é representar bem, é fazer um bom trabalho com fidelidade. Porque as pessoas
vão olhar para mim e ver o meu rei, o meu Senhor. Eu represento o céu. Então vamos conversar um pouco sobre isso, é só a introdução. A sua confiança estava no céu, versículos 1 a 8. No capítulo anterior, Paulo mencionou a sua determinação em servir a Cristo, independente de qualquer coisa. Apesar do sofrimento, apesar da morte, ele tomou a decisão: eu quero seguir a Cristo e ponto. Essa deveria ser a decisão que todo crente deveria tomar. Você não deveria se conformar com o tipo de vida cristã que você tem. Está muito fraco essa sua vida cristã. Você precisa de mais. Porque a gente não tem resistido nada, irmão. A gente está numa boa, tá ou não está? Eu às vezes fico olhando as pessoas reclamar das suas provas, e eu não acredito que as pessoas chamam isso de prova. Não é? A prova é quando as pessoas disseram: você escolhe o Cristo ou a sua vida, você escolhe. Os nossos irmãos estão sofrendo essas perseguições pelo mundo afora, não é? Paulo, ele disse aqui que ele vivia por fé e não por vista. A sua vida, a sua trajetória, a sua caminhada não era baseado naquilo que ele via, mas naquilo que ele acreditava, ele cria em Deus. Como que nós cristãos hoje precisamos disso, irmãos? Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Amém? Vocês estão entendendo? Tá, meu filho? O que Deus está falando? A gente não anda por vista, a gente anda por fé. Nós não dependemos de resultado para estar feliz, irmão. Quantos de nós dependemos dos aplausos e dos resultados para estar feliz? Quantas vezes nós vibramos com um elogio de alguém, como se isso fosse a motivação para continuar caminhando. Os discípulos de Jesus chegaram para ele e disseram: Senhor, em teu nome, nessa empreitada que fizemos, até os demônios nos submeteram. E Jesus disse para eles: vocês estão felizes porque os demônios vos submetem. A felicidade de vocês está no lugar errado. Vocês têm que estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Há um livro onde o nome de vocês está lá. Talvez o seu livro não está no mural da fama lá da sua escola, dos melhores alunos. Talvez o seu nome, porque as pessoas querem os nomes aí, os elogios que vêm daí. Mas o verdadeiro crente, ele está interessado naquilo que Deus pensa dele, no que de fato o Senhor, ao olhar para ele, está vendo nele. Que adianta você passar pela história e depois ter o seu nome escrito numa rua, numa praça, e a sua alma está queimando no inferno? É melhor não ter nome em lugar nenhum aqui neste mundo e ter o nome bem escrito com letras vivas de fogo lá nas mansões celestiais. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Viva por fé e não por vista, irmão. Não viva de resultados. Muitas vezes você não vai ver nada, mas a fé vai dizer: continue caminhando. Mas pastor, ali tem uma parede, não há porta para eu passar. Não importa. Se Deus disse para continuar caminhando, continue caminhando. Houve um homem na Bíblia que ele começou a clamar a Deus, porque ele estava com uma multidão de 2 milhões, o Léo falou 4, mas é 2 milhões de pessoas aproximadamente seguindo ele. E ele estava encurralado, diante tinha o mar, por trás tinha Faraó e dos dois lados tinha montanhas. Não havia saída, só se eles criassem asa e voassem, mas não tinha asa. Então eles precisavam de uma solução, e Moisés vai clamar a Deus. E Deus diz: por que você clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. O que você tem nas suas mãos? Eu tenho aqui uma vara. Então, meu filho, bata com essa vara na água. Mas marchar para onde, Senhor? Não tem para onde ir. Marche, meu amigo. Põe os seus pés e o mar vai se abrir. Deus é um Deus que tem tudo preparado para os seus. Eu não sei se você sabe,
Mas as suas provações e lutas não apanharam Deus de surpresa. Deus já as conhecia de antemão. Aleluia. Ele vai dizer em 1 Coríntios 10 que com a tribulação ele já tem o escape, ele já tem a saída, ele já tem a forma de você vencer essa tribulação, ultrapassá-la. Aleluia, aleluia. Essa fé que Paulo tinha não era uma confiança cega, irmãos. Era antes uma confiança firme na palavra. Porque as pessoas, olhe para mim por favor, as pessoas pensam que acreditar, e muitos ensinaram para vocês no passado, que ter fé é dar um pulo no escuro. Ter fé não é dar pulo no escuro não, irmãos. Ter fé é você pular naquilo que você está vendo mesmo. Porque a fé, ela não nega a realidade das coisas, mas ela confia que Deus pode mudar, seja o que for. É para parar o sol, Ele vai parar. É para mandar o peixe voltar e devolver você na praia, Ele vai fazer. É para apagar a força do fogo, Ele vai fazer. É para fechar a boca do leão, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E isso encerra todo o assunto. Paulo vai dizer assim, ó, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, ou aqui nessa versão diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que aconteceu? Ele já ou vai? Ele já ou vai? Porque se dissesse que Ele vai te abençoar, então é quando chegasse o momento, mas Ele já te abençoou. Já aconteceu. Mas agora observe, bendito, Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai. Ele coloca dois adjetivos aqui do Senhor. Ele diz que Ele é Deus e também Ele é Pai. Quando Ele diz que Ele é Deus, Ele está dizendo: Senhor, Tu podes todas as coisas, porque Tu és Deus. Amém? Hoje eu vejo os homens chamando homens de deuses. Quando você chama alguém de Deus, você está dizendo para ele: você tem todo o poder, você pode fazer todas as coisas, e não há ninguém que possa fazer todas as coisas a não ser o nosso Deus, sim ou não? Esse é um atributo exclusivo de Deus. Aleluia. Ser todo poderoso, possuir todo o poder. Aleluia. A onipotência pertence unicamente a Deus. Todos os homens terão limite. Então chega um momento em que o poder do homem termina, seja ele quem for. É ou não é? Seja ele quem for, há um momento em que Deus fala: não, bastou, acabou, não dá para ir mais. Agora Deus não, irmãos. Ele não só tem consigo a onipotência, mas Ele tem a onisciência, a onipresença, e Ele tem a eternidade. Ele é eterno. Eu vejo a briga de muitas pessoas para defender Deus, dizendo que Deus existe, não sei o quê, tentando provar a existência de Deus. Irmão, Deus não existe, Deus é, porque o que existe passou a existir a partir de um determinado tempo. Agora Deus é, e o texto vai dizer, a Bíblia vai falar: olha, antes que o mundo existisse, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Então, quando nós falamos que Ele é Deus, estamos dizendo que para Ele não há impossibilidades, não há limites. Então, quando Paulo diz: bendito seja Deus, ele está falando: olha, com Ele está todo o poder, Ele pode. Mas ele diz também: bendito seja Deus e Pai, porque como Pai, Ele deseja, Ele quer nos abençoar. Qual pai de vocês que está aqui que não quer ver os seus filhos abençoados? Qual de vocês que são pais aí, mães, que se você tiver condição de ajudar o seu filho, você não vai ajudar? Não, não vou ajudar você não, pode sofrer. Então você não é um pai. E Deus vai dizer que você, sendo mau, você sabe dar boa coisa para os seus filhos. Agora pensa no Pai Celestial. Então Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai.
Porque como Deus Ele pode, como Pai Ele deseja, Ele quer. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Irmão, eu sou abençoado. Não adianta o inferno tentar dizer, não, vamos lançar maldição. Já me disseram muitas vezes, quando eu pastoreava em Portimão, muitas vezes me disseram, olha, eu estive em tal lugar, o demônio falava na boca de pessoas, olha, estava em tal lugar assassino, seu nome está lá. O que me interessa? Meu nome está num lugar onde não se pode riscar jamais, que é no céu. Agora isso aí, né? Isso aí para mim não interessa, não é? Interessa. E tem pessoas que morrem de medo disso. Ah, fizeram um bruxedo para mim, fizeram não sei o que, irmão. Que isso? Deus não já te abençoou? Ou o diabo tem mais poder? É claro que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém, irmãos? Quando você sabe para onde você está indo, nenhuma tempestade pode fazer você voltar atrás. Amém? Porque você sabe para onde você está indo, e é isso que Paulo está dizendo aqui. Gente, vocês estão preocupados com esse negócio dessa casa terrestre aqui? Isso um dia vai terminar. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas até chorando e triste, porque lugares onde eu sei que é complicado realmente, lugares onde grandes homens pregaram, hoje se transformam nisso ou naquilo, né? Eles vão descrevendo em que se transformou. Irmão, para mim tudo serve a um propósito. Eu não olho para aquilo que as coisas se tornaram, eu olho quantas vidas foram conquistadas para Deus e estão na eternidade através da mensagem pregada naquele lugar. Agora o que fizeram depois, aquilo já serviu o propósito. Tudo passa nesta vida, meu querido. O que não passa é o amor de Deus por nós, é a sua graça infinita, amém? Aleluia. O homem exterior, ele pode ir se desgastando, e vai se desgastar. Está no capítulo 4, versículo 16 de 2 Coríntios. Mas que diferença isso faz? Você olha no espelho, o cabelo está mais branco, o rosto está mais enrugadinho, não é? Por isso não desanimemos. Olha o que está lá em 4,16. Pelo contrário, mesmo que nosso ser exterior se desgaste, o que acontece com o interior? Ele se renova. Aleluia. Eu vejo pessoas muito preocupadas com o exterior. Irmão, se tem uma coisa que você não pode mudar, é o seu bilhete de identidade. Muda a cor do cabelo, muda. Mas na hora que você apresenta o bilhete de identidade, lá está certinho a coisa do dia que você nasceu, certinho. Aí a pessoa olha para o bilhete de identidade, olha para você, mas não parece a mesma pessoa. É óbvio, não é? Depois de tanto progresso da ciência, tudo muda, não é? Agora, de que adianta isso, irmão? Paulo vai dizer a Timóteo, olha, o exercício corporal serve para pouco, mas a piedade, ela serve para tudo, gente. Uma vida cristã, o exercício espiritual é tão maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. A certeza que Paulo tinha era que ele ia morar com o Senhor. Isso ele não abria mão. Ele vai falar aqui dessa morada, e a morada que Paulo se refere não é a mansão celestial, que está preparado para nós os crentes, conforme está em João 14:1. Mas é o corpo glorificado, que será nosso quando Cristo voltar. Ele não está falando daquela mansão, ele está falando, irmão, que um dia, dá uma olhada para esse senhor aqui, um dia o que é mortal vai se revestir da imortalidade, o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E eu vou dar uma olhada na cara da morte e vou dizer, morte, cadê sua vitória? Ô inferno, cadê seu aguilhão? Oh, aleluia. Que dia maravilhoso, né?
Mas a gente está tão preocupado em cuidar dessa casa terrestre, esquecemos da casa celestial. Nossa habitação terrestre, irmãos, nada mais é do que uma tenda, um tabernáculo, um negócio que você muda de lugar. E um dia vai ser mudado de lugar, da onde você estiver morando, para aquele lugar do silêncio. Se você preparou alguma coisa, não é? Você vai ter a eternidade para desfrutar. Se não, aqui não tem purgatório, não. Pulou para o lado de lá. Desse lado da eternidade você pode fazer muita coisa. Do outro lado você já não tem remédio. Já está selado a sentença. Pastor, como é que está na Bíblia isso? Claro que está. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito lá. Então, para aqueles que acreditam na reencarnação, dá uma observada nesse verso. Assim como aos homens está ordenado morrer quantas vezes? Uma só. Uma só. E depois que ele morrer, vem o quê? O juízo. Não tem jeito não. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Não é gostoso isso? Você acha isso maravilhoso? Eu acho isso demais, irmãos. Acho isso tremendo, isso é solene para mim. Agora, como é que eu posso saber que eu tenho esse futuro glorioso? Paulo explica, não é? Versículo 5 do capítulo 5 aí, coloca para mim, 2 Coríntios. Paulo vai dizer que Jesus deixou um penhor, uma garantia. Amém? Coloca para mim, por favor. Ah, bem, glória a Deus. Isso tem uma pressa para sair. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Para isso o quê? Para o que ele fala anteriormente. Dando-nos o quê? O penhor do Espírito. Qual é a garantia que nós vamos para os céus? O Espírito todo dia testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Ele chega para você é filho de Deus. Aleluia. E ele prossegue, diz Romanos 8. Ele testifica o seu Espírito que você é filho de Deus. E ele vai dizer, olha, você é herdeiro de Deus. Coisa maravilhosa. Ah, você também vai herdar junto com Jesus. E o Espírito vai dizer, se é certo que com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. Eu tenho o Espírito Santo, ele está em você, irmão. O Espírito Santo está em você. Então você não precisa ter medo. Amém? Ele é a garantia, é o penhor, é a certeza. Aleluia. Se tem medo da morte não, irmão. Olha, deixa eu te falar uma coisa, vou contar um segredo para você, que talvez você não sabe. Você é eterno. É. Talvez você não sabe disso. Até que você cumpra a sua missão na terra, você é eterno. Ninguém pode te matar. A hora que terminar também, qualquer coisa te mata. Terminou, vamos embora. Né? Como diz o outro, eu vi um pregador pregando e disse, olha, fulano tal, ele dormiu, quando acordou já estava morto. Às vezes pode acontecer isso, você vai acordar na eternidade. Espero que não seja com fogo no rosto, né? Seja o anjo assim, a face adorada do Senhor. Há um hino que a gente canta que diz na harpa, né? A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, nas mansões douradas, hinos eu vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Que face maravilhosa, pensa você. Aleluia. Quando você chega lá e vê o rosto do seu Jesus, e ele dizendo para você, pode vir para cá, ó. Vem para casa, rapaz, seu lar é aqui. O texto vai dizer aí no verso 6 que agora estamos no corpo, por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos o quê? Ausentes do Senhor. Ou seja, daquele lugar glorioso onde vamos estar.
não é? Verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. O nosso desejo sincero é estar no lar celestial. Se o seu desejo é o contrário disso, eu te garanto que você não é salvo. Se você está muito preso a este mundo, tem problema aí. Você precisa ter sede e fome do céu. Mas vamos ler mais uns versos aqui, o tempo também já está terminando. Verso 9 ao verso 13. A preocupação de Paulo era agradar a Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação, agradar a Cristo. É por isso que também nós nos esforçamos para ser agradáveis a quem? A Ele, a Jesus. Quer presente, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós, não exclui ninguém aqui não, hein? Todos nós, você também? Todos nós compareçamos onde? Diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Próximo verso 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. E aí vem um verso que é bem complexo. Porque se enlouquecemos, é para quem? É para Deus. E se conservamos o juízo, é para vocês. Uau! Vou deixar para falar desse verso numa outra altura, irmãos. Esse negócio de enlouquecer e ficar no juízo próprio. Paulo não é egoísta, irmão. Em seu serviço cristão, ele é motivado pela esperança do futuro. A motivação de Paulo é a esperança que ele tinha no Senhor. E essa deve ser a nossa motivação, não é? Procurar agradar a Cristo e ser agradável a Ele. Não somente agradar a Cristo, mas também se tornar agradável diante dEle, não é? É tão gostoso o Senhor nos visitar, não é? Não é tão bom? Não sei se já aconteceu com você, de você estar lá dormindo na sua caminha, o Espírito Santo falou: fulano, vamos ter um dedo de prosa comigo agora? Vamos conversar um pouco? Vamos falar um pouco? A sua companhia é agradável para Ele, quando a companhia dele é agradável para você. Sabe qual é a maior prova de que alguém é de fato seu amigo? É quando você consegue ficar em silêncio junto com ele, sentadinho, um do lado do outro, sem falar nada. E às vezes com Deus é assim. Você senta junto com Ele, não precisa falar nada às vezes. Só senta ali. Ele vai ouvir seu coração e você vai ouvir o palpitar do coração dele. É só isso. Aleluia. Isso é tão bom. Isso é tão reconfortante. Isso tem um poder de cura tão maravilhoso. Pastor, eu estou vivendo um momento difícil. A depressão, a ansiedade. Deixa eu te ensinar um lugar onde tudo isso vai embora. Na presença dEle. Na presença dEle. Aleluia. Aleluia. Ele começa a trabalhar você. Eu não descreio dos profissionais, dos psicólogos, dos psiquiatras. Eu não estou dizendo que eles são importantes também. Mas o melhor lugar para você estar quando você está com crise emocional é aos pés de Jesus. É aos pés do Senhor.
É lá que você vai encontrar abrigo. Lembra que o Davi, quando pecou, ele do Senhor diz: Deus, olha, contra ti somente pequei, e fiz o que é desagradável aos seus olhos. Olha, se você olhar alguns salmos de Davi, você vai ver traços, talvez até de depressão na vida desse homem. O Salmo 142, ele vai contar um estado lastimável de alma. E depois no verso 7, ele vai dizer: Senhor, tira a minha alma do cárcere. Que cárcere é esse? Que prisão é essa? Ele não estava preso em nenhuma cadeia, em nada disso. Era o cárcere de alma, porque a alma não fica presa em cadeias de ferrolhos. A alma fica em cadeias emocionais. E ele diz: tira minha alma do cárcere, para que eu louve o seu santo nome. Eu gosto mais dessa versão. Louve o seu santo nome. Aqui está dizendo: para que eu dê graças ao teu nome. Quem é que pode louvar a Deus, irmãos, estando preso? Estando com a alma presa. No Salmo 116, ele vai descrever uma situação da sua vida. Ele vai dizer, ele vai falar: olha, cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. O Salmo 116. Encontrei aperto e tristeza. Quantas vezes a nossa alma está angustiada? O que é a angústia do inferno, irmãos? É um desejo de morrer que não tem fim. É um troço esquisito. Mas quando você está na presença do Senhor, veja como é que ele começa o Salmo 116. O verso 1: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e ouviu a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha como é que ele fala: cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma, quebra essas algemas, tira-me dessa prisão, Senhor. Poderoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele fala de justiça, fala de misericórdia. O Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Aí o que ele vira para a sua alma e fala: volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O que Deus fez para ele? Ele vai descrever no verso 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. E aí ele se compromete, verso 9: andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Verso 10, ele vai dizer: criei, por isso falei, eu estive muito aflito. Quando eu estava deprimido, eu dizia: não acredito em ninguém. Verso 11, eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentiroso, acredita em ninguém. Olha que situação. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu darei? Dinheiro? Ele não precisa do seu dinheiro. Ele vai dizer: eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor, e eu pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso nós temos essa companhia conosco, porque Ele livra a nossa alma. Eu volto a dizer, eu não estou aqui dizendo nem falando contra os profissionais, são bênçãos, irmãos, mas eles têm limite, e quando chegam no limite, eles não podem fazer nada por você. Mas Jesus, Ele pode.
Ele tem poder de te livrar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Se torne aceitável diante do Senhor. Você quer que Deus conceda o que está no teu coração? O Salmo 37 vai dizer: agrada-te do Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Não é agradar o Senhor, é agradar do Senhor. Agradar a Deus, nós agradamos a Deus quando nós cremos nele. É ou não é? Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você só pode agradar a Deus crendo nele, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia nele, creia que ele existe, que é poderoso para dar a você, aleluia, as bênçãos que você precisa. Agora, agradar do Senhor é ter prazer de estar com ele, é ter alegria de estar na casa dele. É que o Salmo 134 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Coloca esse Salmo 134. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e todos os servos do Senhor que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendiga o Senhor. Que de Sião o Senhor faz, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você. Que alegria, que prazer, que contentamento está na casa de Deus, sim ou não? É muito bom. Agrada-te do Senhor. O que você precisa? Ele vai conceder o desejo do seu coração. Observe aqui que não está falando que ele vai conceder aquilo que seus lábios pronunciarem. Aqui está falando que a palavra nem chegou na sua boca, e ele já vai estar te concedendo o desejo do teu coração. Aleluia. Às vezes o Espírito Santo coloca dentro de você sonhos, anseios, e quando você se agrada do Senhor, tem prazer de estar com ele. Ele concede o que deseja o seu coração. Irmãos, aleluia. Não temos mais tempo. Nós vamos ter que um dia comparecer diante do tribunal do Senhor. A palavra comparecer aqui, ela significa mostrar, aparecer diante de, não é? Porque todos nós seremos mostrados diante do Senhor. Aqui não é uma questão de querer, isso é compulsório. Não está aqui implícito a questão de querer. Não, eu não quero comparecer. Não. Porque a ideia que encerra o texto é que você será colocado diante dele. Está aí? Fica triste não. Você não vai perder sua salvação não. Mas você vai chegar no céu como quem escapou do incêndio. Já viu o camarada que escapou do incêndio? Já pegou fogo na sua casa alguma vez? Pois é, na minha já. E não dá tempo de você pegar nada, irmão. Acordei um dia à noite, meu quarto estava em chamas. Eu dormia, era criança, tinha, sei lá, uns 6, 7 anos. O fogo já estava quase no teto. As minhas 2 irmãs dormiam comigo no mesmo quarto, menor que eu. E não sei de onde veio a força que juntei as 2 e saí carregando elas, não é? Quando você escapa do incêndio, você não leva nada consigo, não dá tempo, né? E você sai meio chamuscado, irmão.
né? Esses cabelos assim né? Queima tudo. Aquele cheiro de fumaça assim terrível. Não estou falando que você vai chegar no céu com cheiro de fumaça. Paulo comparou que Paulo disse lá em 1 Coríntios, ele diz que muitos vão chegar no céu como quem escapa de um grande incêndio. Ou seja, todo o seu trabalho, ele não terá recompensa, será destruído pelo fogo. Então, todos nós teremos que comparecer. Isso aqui não é uma palavra para o ímpio, entenda lá por favor. Essa palavra aqui não é para o descrente é outra história. E às vezes nós não entendemos essa questão do julgamento de Deus. Como é que funciona isso? Não é? Ao tribunal de Cristo, porque a igreja não tem condenação. Não é isso que Paulo diz em Romanos 8? Portanto, agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se não tem condenação, é porque não tem julgamento. Vocês estão aí? Não tem julgamento. Todo julgamento já foi colocado sobre Jesus. Nós somos justificados. Nossos pecados foram perdoados. Você que creu em Cristo, seus pecados foram perdoados. Amém? E não somente os pecados do passado, mas os do futuro. Porque também Ele não só pagou a sua dívida, mas como fez um depósito rechonchudo na sua conta, para que todas as vezes que você precisar, você vai lá e faz um saquezinho. Aí você pode falar como os inimigos de Paulo diziam: então vamos pecar para que a graça seja mais abundante. Paulo falou: de jeito nenhum. Como é que você que foi livre do pecado vai voltar para ele? Não, está errado. Então você nunca foi livre do pecado. Não é? Então você não vai ser condenado ao inferno no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele dar-se-á nas nuvens. Quando a igreja for arrebatada, ele vai acontecer nas nuvens, antes de nos adentrarmos nos céus. Amém? Aí haverá mais um julgamento, que é o julgamento das nações, que vai acontecer no final do período da grande tribulação, onde as nações do mundo inteiro serão julgadas. Lembra do que Jesus falou no 25 de Mateus? Jesus vai separar as nações como separa a ovelha e bode. Para a direita as ovelhas, para o lado esquerdo os bodes. Aqui não está falando de pessoas, está falando de nações. Nação bode e nação ovelha. A forma como eles trataram Israel durante o período da grande tribulação determinará o futuro e determinará para onde essas nações vão seguir. Muitas nações vão desaparecer, outras nações vão ampliar o seu território. E vai nascer novas nações durante o milênio. E depois nós temos o julgamento do grande trono branco, que será para os ímpios e para todos os que nasceram e morreram no período da grande tribulação e do milênio. Então são os tribunais que vão acontecer. Isso aqui já é escatologia, aula de escatologia. Só para que você saiba que nós seremos levados a esse tribunal de Cristo. Então é melhor a gente, hoje, porque Paulo está aqui discutindo com falsos líderes que faziam a obra de Deus por interesse. E ele está dizendo: gente, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, se você faz a obra de Deus por interesse, você não está fazendo nada para Deus, né? Então você tem que fazer com o coração voltado para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Deixa Deus trazer a cura para a sua vida, para a sua alma. Pastor, há muita perseguição. Nós não tivemos tempo de entrar nessa parte. Seriam os 2 últimos pontos dessa mensagem. Mas não importa o que está passando à sua volta. Deus, Ele conhece você. Não importa o que estão dizendo ao seu respeito. Deus sabe quem você é. E isso é maravilhoso. Cadê o louvor? Está aí? Não. Está vindo. Que o Senhor possa te dar força para você entender
que você está conectado com o céu. Fica triste por coisas dessa vida não, irmão. Tudo nessa vida é passageiro, vai terminar um dia. O mais importante é que nós mantenhamos a nossa confiança firme, inabalável, diante das perseguições, das lutas, dos sofrimentos e das provas que passamos, para a glória do Senhor. Vamos orar, enquanto eles vão se preparar ali para estarmos cantando. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus neste momento. Pai, eu adoro o teu santo nome nessa noite, Pai. Deus, a palavra que tu colocaste no meu coração para estar ministrando aos teus filhos com fidelidade, ó Deus, eu procurei transmitir a eles esta mensagem. Deus, tu conheces o coração de cada um dos teus filhos e tu me levaste nessa noite por caminhos que não estava no meu projeto, Pai, mas certamente porque tu estava falando ao coração de alguém, e eu te agradeço por isso. Te agradeço por trazer a cura, o milagre, a libertação. Te agradeço, ó Deus, por nos ensinar que no meio da prova os nossos olhos têm que estar nos Senhores, têm que estar nos céus. Nós não podemos desviar os nossos olhos do Senhor, mas temos que manter os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tanto amor demonstrado para conosco. Muito obrigado pela Tua doce presença em nós. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos capacite a viver o novo do Senhor a cada dia, para a glória do Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Vamos adorar o Senhor com este